Salve, salve família, eu sou a Lua e está começando o programa Magazine Urbana. Fique ligado que hoje nós vamos falar sobre Sound System, numa entrevista bacana com o DJ Magrão. Logo em seguida iremos conhecer um pouco do trabalho da Júlia, ela mostrará sua rotina como dançarina independente. E para finalizar, vamos dar uma olhada no que está rolando na cultura da moda periférica. Acompanhe! Considerada a matriarca dos clubes e discotecas, semeada ao final dos anos 40 em Kingston, na Jamaica, e tendo como pulso frequências sonoras que amplificam os detalhes da música, o movimento Sound System é considerado mundialmente o berço da discotecagem. Um conjunto de caixas de som e um setlist de discografias fazem das festas de Sound System um encontro cultural importantíssimo para o desenvolvimento da cultura de rua. E hoje vou ter o prazer de entrevistar esse cara, que é um dos DJs mais importantes desse movimento. E desde então desenvolve vários projetos gráficos e fez história produzindo capas de livros e discos de artistas como Criolo, Black Alien, Rap Nude de Djavan. E também é integrante da Fresh, uma festa que ultrapassa os limites da rua e atravessa gerações. Estou aqui com o Magrão e a gente vai fazer uma entrevista sobre a cultura Sound System. Magrão, obrigado por ter vindo. A gente queria muito te receber aqui, falar um pouco sobre essa cultura. Magrão, e como que você entrou nesse mundo? Como você conheceu o Sound System, assim? Eu comprava disco, eu era já meio colecionador, assim. Essa palavra não conhecia, não usava, mas já tinha uma coleção de disco e fui me envolvendo com aquilo e tal. Aí em 94, eu tinha 20 e poucos anos, eu passei um ano fora, passei um ano em Londres. E lá... não fui para estudar nem para nada, eu trabalhava no bar, tal, não era nada demais, mas lá eu comecei a ter conexão com umas coisas diferentes. Por exemplo, lá viajando eu conheci outro tipo de discotecagem, né? Com o tempo que eu estava lá eu vi, eu ia nos parques, de dia eu via o cara tocando de tudo, e não era hip hop, era um cara, levando uma puta coleção de disco legal, fazendo umas coisas que eu falava, acho que eu podia fazer isso aí, tá ligado? Tipo assim, comecei a me interessar, ver que aquela minha coleção de disco, aquele meu envolvimento com o disco poderia render algo mais interessante do que até então. E aí assim, de andar na rua e ver aquele sound system, aquele gravão batendo, porque isso acontecia no meu dia a dia, eu estava morando inclusive num bairro que tinha muito jamaicano e tal, eu parava e ficava olhando. Eu vou te dizer que naquele momento não é algo que eu falei, nossa cara, é isso aí e tal, pá. Não, eu achava, isso aqui era legal, um gravão e tal, mas pra mim era desconectado da minha vontade de voltar e estar discotecando e tal, era um outro rolê, tá ligado? Mas beleza, mas eu aprendi, falei, reggae é daquele jeito, reggae pra tocar reggae com aquele gravão, pá, ao ar livre, foi o jeito mais legal que eu tinha tido um contato com reggae. E quando eu voltei eu comecei a discotecar, falei, aprendi as paradas lá, quero colocar isso em prática. Comecei a me envolver mais com reggae, comecei a comprar mais discos de reggae, comecei a colocar mais reggae no meu set e tal, e era uma coisa que pouca gente estava fazendo aqui. Enfim, quando era mais ou menos 2001 para 2002, eu conheci uma outra pessoa aqui, um outro DJ aqui, que também estava com interesse parecido com o meu, que era o Yellow B. E juntos a gente começou a tocar um dia e tal, aí a gente falou, e se a gente levasse nossos sons de casa, tipo equipamento de casa pra rua e fazer uma festinha e tal? Equipamento pequeno. Beleza, levamos e tal, e começou a ser legal. Começou os nossos amigos a curtir, era domingo aqui na Pompeia a gente fazia. Tinha um bar aí de um amigo, ele dava a tomada pra gente, a gente ligava o sonzinho ali e começou a crescer, chegou uma hora que nosso sonzinho não estava mais segurando a onda de tanta gente que estava colando. E eu falei, como a gente poderia fazer para ter um sound system de verdade, né? Grandão, batendo o som do jeito que a gente gosta e tal. E aí a gente orçou, conseguimos fazer de um jeito, de outro, tal, e montamos. E em alguns meses a gente já estava na rua com esse sound system. Aquele lugarzinho na esquina da Pompeia não cabia mais lá, porque primeiro era um lugar muito residencial e o sound system começou a bater muito pesado, a gente não podia mais ir lá. Mas começou a colar bastante gente? Começou a colar bastante gente, e o mais interessante é o seguinte, tinha gente que não era daqui, da região central, nem desses bairros de classe média e tudo mais. Começou a chegar gente de periferia interessada, percebendo que algo que talvez eles já soubessem, já tinham estudado, tal, estava começando a acontecer. Então, essas pessoas começaram a convidar a gente para ir com o sound system para os bairros deles. Então a gente começou a ir para o Capão, a gente começou a ir para a Zona Leste, começou a ir para Itaquera, a gente rodou São Paulo inteirinho, Zona Norte, Leste, Sul, Centro, tudo. A gente não tinha uma visão comercial, a gente não estava querendo ganhar dinheiro com aquilo, era uma vontade de estar tocando e tal. Então a gente fazia pelo custo do carreto e tal, os caras ligavam o som e a gente fazia. Acho que esse foi o momento mais interessante, mais importante.
Paralelamente continuava tocando em clube de vez em quando, tal. Tinha minhas festas em casa noturna, tal, no centro, mas o tesão que a gente estava vivendo era esse mesmo de, pô, chegar no domingo, sei lá, pelo menos uma vez por mês a gente estava indo para um lugar que a gente nunca tinha ido, ligar as coisas e tal. E eu sinto que foi ali que acendeu uma lâmpada, uma sementinha foi plantada, e de cada um desses lugares que a gente foi tocar começaram a surgir sound systems lá, né? Hoje a gente tem alguns muito importantes, que nem África Mãe do Leão, Quilombo Hi-Fi, vários que hoje são os principais, que hoje estão por aí, que a gente conheceu naquela época. Justamente eles montaram o sistema de som deles a partir daquele rolê que a gente estava fazendo. Então, Magrão, para encerrar assim o nosso programa, o que você acredita o que vai ser o futuro do sound system assim? Eu acho que assim, a questão musical é imprevisível, né? As coisas que vão surgir, o que vai acontecer, e eu prefiro ficar além das questões de gosto. Eu tenho meu gosto, óbvio, né? Você tem o seu e tal. E pode ser que amanhã surja um negócio que no primeiro momento eu não curta tanto, saca? Tipo, mas que vai ter a sua razão de ser, né? E que se aquilo estiver sobrevivendo e atraindo pessoas e tudo mais, é a evolução das coisas. O mundo não tem que evoluir pro lado que a gente gosta, porque a gente quer. Isso eu estou preparado a ser super tolerante em relação a isso. Então, olhando para frente, eu acho que é meio isso que eu vejo. Em termos de estilo e tudo mais, é imprevisível. O que possa vir a acontecer e tal, não sei, mas eu acho que uma expansão vai continuar rolando. Magrão, obrigado por ter vindo hoje, cedido o tempo aí pra falar com a gente. Muito obrigado. É nóis, até a próxima. Valeu. Então é isso, galera. Esse foi o Trilha Sonora de Rua e agora vocês ficam com a Lua. Tchau, tchau. Bruno, valeu demais pela entrevista. É muito importante reconhecer o trabalho de um artista como o Magrão, principalmente pela importância que ele tem dentro do cenário e como isso agrega na cultura urbana. Vamos para um rápido break. Não saia daí que no próximo bloco veremos o que está rolando no mundo da dança urbana pelo ponto de vista da Júlia. Sneakers, all the boys want a picture. Two foreign cars, I make it home with y'all. Mini skirt on, take my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. Two foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Mini skirt on. Bom, gente, estamos aqui no evento Curls, que é um evento organizado por mulheres. E hoje a gente tem aula de crump, popping e mais tarde vai ter showcase e batalha. Eu tô muito nervosa porque eu ainda não sei se eu vou participar dessa competição, mas é bem provável que eu vá sim. E eu não vou com o intuito de ganhar, mas de ter uma experiência diferente e de trocar com os meus amigos e curtir. Acompanha aí, gente! A Júlia Faria Lima é uma menina muito extrovertida, mas ao mesmo tempo tímida. Eu gosto muito de dançar, gosto muito de música, da cultura urbana no geral. Desde pequena eu sempre estive inserida nesse meio. Então, essa sou eu. Uma menina delicada, tímida, extrovertida. O crump é uma dança muito agressiva e exige um pouco da nossa confiança, de um personagem mais forte. E eu sou um pouco mais delicada, eu gosto desse lance mais delicado. Mas eu acho muito importante eu estar dentro dessas aulas para mim criar uma bagagem maior, para mim poder colocar elementos de diferentes danças na minha dança, sabe? No meu personagem. Dança, pra mim, teve uma frase que eu ouvi há um tempo atrás, que dança, pra mim, é como se fosse uma pessoa muito íntima na minha vida, que sabe todos os meus defeitos, todas as minhas qualidades, tudo que eu preciso melhorar. E diariamente eu tenho uma conversa com essa pessoa e eu crio mais intimidade com essa pessoa. E a cada passo a gente tem uma relação mais limpa, mais pura, com mais conexão. Então eu considero isso como se fosse minha alma gêmea. Eu acredito
que a dança seja o meu ambiente vulnerável. Ela é o meu lugar de vulnerabilidade, é onde eu me exponho, é onde eu tenho mais medo, é onde eu me sinto mais insegura. Mas é o meu lugar de apoio, onde eu vou atrás de encontrar essas seguranças. E também, no modo prático, ela é a minha vida, o dia a dia. Eu acordo pensando em dança, eu durmo pensando em dança, eu vivo a dança. Tipo assim, é tudo pra mim na minha vida. Eu mudei a minha vida, eu mudei de estado, terminei relacionamento. Tipo assim, tudo em prol da bendita da dança. Gente, eu não participei. Porque eu acho que para você participar de uma competição, você tem que estar treinando muito um certo estilo, sabe? E eu sou de uma parte mais comercial, né? Eu danço em show, eu faço clipe. Para batalhar, eu acho que a vibe é mais diferente. Você tem que ter a sua identidade, você tem que ter muita técnica daquilo que você está fazendo. Gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do meu ponto de vista. E aguardem que no próximo capítulo teremos outra pessoa, outra vivência para vocês. Arrasou demais, Ju! Obrigada por fechar com a gente. Muito sucesso na sua caminhada. Agora, para a continuidade do nosso programa, vamos circular com o Rian e entender como anda a realidade da moda periférica. Fala aí, Rian! Primeiramente, um salve, minha família. Tranquilidade total está começando na Estica. Dentro da realidade da moda periférica, podemos encontrar vários estilos de moda presentes nas favelas do Brasil, com origem, resistência e estilo de vida. Cada roupa vestida é um estilo vivo de arte e cultura urbana. Família, para vocês conhecerem um pouco mais dessa cultura, vamos trazer 3 estilos que são mais comuns de vermos dentro da realidade periférica. Começando com o estilo chave ou mandrake. Esse estilo é o mais usado nas quebradas de São Paulo. Nem todo mundo curte, mas não dá para negar. Todo mundo conhece alguém que usa roupas mandrake. A grande referência desse estilo surge da cultura da ostentação, trazida principalmente pelos MCs de funk. Silver, Ciclone e a famosa Oakley são as marcas mais usadas. E o boné de crochê, puro estilo mandrake. Esse acessório tem uma grande importância na ressocialização da população encarcerada. Toda a fabricação vem deles e se tornou um novo caminho para o estilo mandrake e para a reinserção desses caras na sociedade. Mó chave, né não, família? O estilo hip hop ou o S-Drip. No hip hop, foi tido como uma referência os rappers norte-americanos. Através da moda e cultura, temos no hip hop um dos maiores movimentos que já existiu. É um estilo que vemos uma real expressão de personalidade e tem alcançado fortemente as periferias do Brasil, devido às semelhanças nas questões sociais dos Estados Unidos, em que hip hop chegou transformando e dando voz à comunidade negra norte-americana. No nosso país, muitos acabaram se identificando com as causas e, consequentemente, com o estilo. Dentro da apropriação do hip hop, vemos algumas vertentes de estilos e adaptações. Uma das que mais chamam a atenção são as roupas largas e mais confortáveis. E não estamos falando só de roupa. Os cortes de cabelo também fazem parte da cultura. O empoderamento das tranças ou locks é o que torna esse estilo super importante para a cultura da moda periférica. Também vamos falar sobre o sport style. No Brasil, vemos inúmeros jovens caminhando pelas ruas da periferia com camisas de tiro. Claro, né, família? Brasil, o país do futebol. Muito mais que futebol, esses jovens enxergam no estilo uma oportunidade. O Sport Style vem mostrar esse amor que os brasileiros têm com o esporte. O estilo tem como base as camisas de time, sejam elas brasileiras ou da gringa, e roupas esportivas de marcas como Nike ou Adidas, e inúmeras outras que rodam no Brasil. Vale lembrar que o Sport Style está presente em outros estilos, tanto no mandrake como no hip hop. Família, para terminar, a moda quem dita é você. Faça o seu estilo e se vista da forma que se sentir melhor. Um forte e leal abraço. Valeu, joga pra lua que é sucesso. É muito significativo a gente poder manifestar nossa identidade através das nossas roupas e do nosso estilo. Valeu demais pela mensagem, Rian. Família, nosso programa fica por aqui. A cultura urbana vive e através da nossa essência, sonhos são conectados. Valorizem o artista independente e jamais se esqueçam. De corre em corre, a gente alcança. E lembrem-se de acompanhar a gente nas redes sociais. Esperamos vocês na semana que vem. Tchau!